Existe uma questão muito pertinente na mente da população mundial, onde muitos dizem que uma obra, seja ela um desenho, filme ou série, representa 100% o que as mentes por trás delas pensam de verdade, pois tudo que compõe uma obra sai diretamente de uma mente com diversas ideias, não só de como criar uma história cativante para um público determinado, mas também cheia de ideais. Porém, se essa teoria for de fato verdade, podemos dizer que os franceses têm muito tesão por vacas. Hey, why don't I move in? The bunny so has to promise not to wander into my room in the middle of the night by accident. I'm joking. Não é novidade para ninguém que existem diversas piadas adultas em desenhos feitos para crianças. Afinal, quem está por trás dessas obras são adultos, e muitos adultos na verdade são apenas crianças peludas de 1,77 m, o que nada impede de colocar uma leve referência a conteúdos assim em suas obras, o que não tem nenhum problema em colocar essas piadinhas no meio dos desenhos. Como está o gosto? Está tudo uma delícia. Já que um ser que não sabe diferenciar uma tigela de Nescau Balls de uma tomada de 220 volts vai entender cenas como essa. Deixa eu te explicar como é que funciona. No momento, estão no primeiro degrau, que é o abraço, mas logo, logo vão estar no segundo, que são as beijaquinhas. Com o tempo, vão chegar ao degrau 5, onde você vai conhecer os 5 metros do intestino dela. Porém, até eu consigo ver quando as coisas passam dos limites. Eu tenho certeza que isso aqui é uma delas. Então, depois de conhecer essa obra graças ao compilado de momentos aleatórios do show no YouTube, eu me senti obrigado a falar desse desenho para vocês. Então, senhoras e senhores, isso é Bunny Malone. Mas antes, se inscreva, hype o vídeo, dá like e, se puderem, se tornem membros agora! Bunny Malone é um desenho que conta as altas aventuras de Bunny, um coelho que tem a vida mais fácil do mundo, mas ainda assim consegue ser um fracasso de ser humano. Quer dizer, coelho. Tipo, você tem uma casa grande, namorada, é famoso, mas você só fica o dia inteiro tentando bater o seu recorde no boliche do Wii Sport. E é só isso, não tem uma trama mirabolante por trás, é só a vida do Bunny. E aí, os outros personagens importantes do desenho são a Candy, a namorada do Bunny, e eu sinto que não rolou nenhum pingo de esforço para pensar num nome melhor pra eles. Mas enfim, a trama dela na série é justamente só chamar a atenção do Bunny o tempo todo. Mas o Bunny é um nerd ceboso e não liga pra mulher. Então em todos os episódios ela quer fazer ciúmes no Bunny, porque eles simplesmente não podem sentar e conversar sobre a relação deles e só viver a vida. Então fica um desenho inteiro ficando na base da falta de comunicação. Igualzinho na vida real. Eles dois fazem parte de um grupo de heróis que não fazem nada a maioria do tempo, na qual eles protegem a cidade de Bunnyville. De novo, esforço. Esforço máximo! Com os 3 membros, sendo um deles o Jean-François, que de acordo com a wiki do desenho, ele é um alienígena, que é a mistura de um gato e coelho, sendo assim um gatoelho. O que eu tô me metendo? E talvez eu irrite os únicos 3 fãs de Bunny Malone que estão assistindo esse vídeo e os únicos 2 que gostam do Jean-François. Porque eu não entendo a graça de colocar um personagem na sua obra que, ao invés de falar como um ser humano, repete o próprio nome toda hora. Jean-François, 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 Jean-François. Mas agora falando de coisa boa, temos a personagem mais conhecida do desenho, mais até que o próprio protagonista. A Charlotte, que é uma ovelha? Ela é o que dá o diferencial no desenho, porque enquanto os outros são só... a Charlotte dá uma apimentada no desenho. A maioria das piadas sacanas da série, ela sempre tá envolvida. Tendo uma personalidade mais carente que um cachorro faminto de rua, ela é do tipo que se atira pra qualquer ser humano que tenha 2 pontos de testosterona na veia que tem pela frente. Now let's program your new telephone. Our tests show that your IQ is too low to use all the sophisticated functions on this telephone. In place of them, we suggest a Babes in Car screensaver. E a personagem é só isso. De novo, esse desenho não tem muita história. Não tem história, na verdade. Os personagens são só uma flanderização deles mesmos. Eles só têm um traço de personalidade, é isso. Mas também existe uma personagem à altura dela, que é essa soldada, que eu não sei se é gramaticamente certo eu falar isso, mas ok, na qual ela serve no quartel do Noak, que é o chefe dela, evidentemente, e ela quer massagear o bigode desse coronel Bucha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. General.
Eu não sei se é só coincidência ou conspiração minha, mas eu acho incrível como só as personagens femininas têm essa pegada mais libidinosa, onde o único motivo da existência delas é por causa de um homem. Ou no caso da Charlotte, todos. Enquanto os personagens masculinos são como seres puros, que não pensam muito nisso. Isso cai no conceito onde você consegue perceber que uma obra é escrita por homens só observando a maneira de como as mulheres são escritas. Eu levaria esse discurso mais a sério se não fosse por isso. And what do you like doing, little fella? Sniff butts. Sniff butts. Ok, eu não vou fingir que a única coisa que chama atenção pra esse desenho são as suas fortes insinuações a sexo, porque definitivamente uma coisa que não chama atenção aqui é a história e os personagens. Bem, quer dizer, não são a personalidade dos personagens, é apenas sexo. Você não precisa mentir pra mim. O único motivo que você clicou nesse canal que você acabou de conhecer é por causa desse filé mignon aqui. Eu realmente não sei como os produtores deixaram passar tanta coisa nesse desenho. Ainda mais se o desenho se passasse na Fox Kids. O jeito que eles dariam pra censurar o desenho é jogar ele fora pela janela. Tem cada coisa aqui que se fosse da Nickelodeon ou da Cartoon Network faria uma fila de episódios banidos. Honey, with the kids busy and me so proud of you today, maybe we could have an early night? Nah, I'm not tired. No, I mean an early night. You know, bunny cuddles, candy and bunnies playtime, the tickle mambo, baking love cookies. They're gonna show it to this Jean Francoise, and if she likes it, well, you know, maybe the two of them can become a little more closely acquainted. You know, to ensure the survival of the species. Oh, I get it. O que foi esse último aqui? Isso daqui não tem duplo sentido, isso daqui é um sentido inteiro, ele é apenas sério. Bem, agora que eu fiz a apresentação básica pro desenho pra vocês, eu vou analisar o primeiro episódio? Com certeza não, porque ele é muito chato e sem graça e nada acontece nele. Nossa, eu falei que nem o pastor agora. E vai por mim. Não vai fazer menor diferença de qual episódio que eu comece contando pra vocês. O episódio começa na casa do Bunny, onde eles e seus amigos estão aproveitando o tempo juntos. Onde o Bunny está indo comer um hambúrguer que por algum motivo ele coloca aqueles guarda-chuvinhas que se põem em bebidas. Eu não sei, franceses são estranhos. E nesse processo de autoalimentação, ele acaba sendo acertado na cabeça por uma bola pelo Jean-François? E esse moleque aqui, que é um personagem tão esquecível que não faz a menor diferença se ele fosse apagado da história. E assim como o ataque às Torres Gêmeas, isso na verdade foi uma grande armação feita para fazer um viral na internet. Por causa dessa sacanagem maldita, a dentadura do Bunny é ejetada da boca dele, igual aqueles bancos preenchidos a ar. Agora, se você vier me perguntar por que um coelho jovem tem uma dentadura com dentes humanos, eu não vou saber te responder. Enquanto isso, a Candy e a Charlotte estão assistindo televisão e quase lambendo ela ao vivo por conta de um homem-bala famoso que vai dar um show na cidade deles. I love the frequent flyer. It's so daring the way he risks his life for C-list celebrity status. Ok, isso foi um ponto muito certeiro. Então, do nada corta para o quartel-general, onde os soldados detectam diversos mísseis em volta do planeta. Eu acho que eu já escutei as minhas piadas sobre os conflitos do Oriente Médio, então vou deixar essa passar. Mas isso não importa, né? Porque o clipe do Bunny se ferrando tá se espalhando pro mundo inteiro e todo mundo tá achando do balacobaco. In our top story, it has been confirmed that taxes will be going up. But on the plus side, someone uploaded this video of Bunny Maloney getting hit in the face while eating a sandwich. Agora, com a reputação igual a de um deputado após turistar em um país em guerra, o Bunny quer reconquistar o respeito das pessoas através de outro vídeo. E pra isso, ele vai fingir que vai salvar o dia. Assim como já. Depois dessa coisa, a Charlotte e a Candy conseguem os ingressos para ver o David Brasil. E ao contrário da Charlotte, que realmente gosta desse projeto de Duke Kaboom, greatest stuntman. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. a Candy só vai lá porque, de novo, ela só quer fazer ciúmes no Bunny. Depois corta, então vemos o vilão mais sem sal e sem criatividade que eu já vi em uma obra. Tanto que eu nem tive trabalho de introduzi-lo antes, mas infelizmente eu tenho que fazer isso agora. Esse é o professor Debbie Loman. Eu juro que eu tô lendo mais próximo da pronúncia. Que é um velho broxa que quer ferrar com a vida do Bunny por motivos que... ele só quer traçar a namorada do Bunny. E é meio bizarro parar pra pensar que... isso espiona o dia a dia deles 24 horas por dia, com câmeras dentro da casa deles, inclusive no banheiro.
Eu ficaria mais assustado se isso não fosse apenas o que as pessoas fazem hoje em dia no Instagram. Bem, depois dos planos nada inteligentes do Bunny para recuperar sua dignidade darem certo, ele faz o que qualquer subcelebridade faz quando entra em decadência. Ele posa pelado, ele se joga de um canhão igual o Kabum lá. Eu sei lá. Enquanto isso, a Candy fica puta da vida porque o Bunny não fica com ciúmes dela, mesmo ela elogiando outros homens e indo para o show desse Kabum aí. I only showed interest to make Bunny jealous, but all he cares about lately is his stupid image. Candy, the frequent flyer is not a doofus. He does charity work. Do you know he plans to jump over the homeless? Eu não sei porquê, mas essa frase me lembrou essa imagem aqui. E depois disso, ele se atira no canhão e um personagem genérico número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que é a primeira mosca obesa que eu já vi na vida e que também é fã do Bunny, atrapalha o voo dele. Mas no final, eles ficam bem graças à banha dele e todos ficam bem no final, e então o episódio acaba. Yay! Hey, where have you been? That frequent flyer is a dreamboat. I asked for his autograph and he said he wanted to jump me. Isn't that great? Não sei nem o que comentar. Ou eu acho um absurdo os animadores terem animado Jiggly Physics em um desenho para crianças, ou que isso estoura a barreira dos limites das piadas de duplo sentido. Pra ser franco, eu poderia terminar o vídeo assim, falando que as piadinhas assanhadas do desenho passam dos limites e fingir que essa é a coisa mais surpreendente do mundo. Mas não, eu vou ter que ser os traga-prazeres aqui. Simplesmente porque o desenho não tem nada demais. É sério, no meio dos comentários dos clipes que eu tava vendo e dos episódios que eu tava assistindo, porque esse desenho tá completamente gratuito no YouTube, postado por pessoas X, tinha muita gente tratando o desenho como se fosse uma descoberta incrível e inovadora, e que ele é inapropriado, e que ele é diferente, e que... Não, ele é o típico desenho das aventuras episódicas que não tem nada demais. Os episódios não têm ligação, por isso que eu falei no início que não importa a ordem que eu fale, o episódio 50 e o episódio 30 podem ser assistidos seguidas, que não faz a menor diferença. Onde também tem um tema central em todo episódio, do tipo esse mesmo, o protagonista que faz algo vergonhoso, ele quer provar o contrário. Nossa, onde eu já vi isso antes? Ou o gênio malvado que quer roubar a vida do protagonista. Entre outras milhares de ideias usadas milhares de vezes por milhares de desenhos diferentes. Eu demorei muito pra fazer esse vídeo porque, vixe, e olha que é muito difícil de eu não gostar de alguma coisa, principalmente se for uma animação. Então se eu não aguentei mesmo é porque a situação tava difícil mesmo, viu? Realmente, essas piadas picantes deixam o desenho bem único, porque tem horas que eles realmente vão muito longe. Mas não é isso que vai sustentar uma obra por 52 episódios, né? E essas piadas não acontecem com tanta frequência pra valer a pena assim. Quer dizer, se você só assiste esse desenho por causa disso, é no mínimo questionável, viu? E depois desse massacre todo que eu fiz pra cima do desenho, eu vou falar do piloto pra vocês, só porque sim. Bom, na verdade, isso aqui não é um piloto. Isso é um curta-metragem na qual participou de um festival de animação em 2003, e que tem um nome que eu me questiono muito que tem algum significado estranho por trás. Pipim Leila Pim, onde esse curta, que é menor que o episódio normal do desenho, mas ainda consegue ter 1000 vezes mais conteúdo do que um, ele possui quase todos os personagens que aparecem no desenho final, mas já adianto que não tem a Charlotte, então é menos 69 pontos pra você, mocinho. E o destaque que o curta faz aqui é o dos 3 personagens principais trabalhando como heróis, uma das coisas que o desenho final falha miseravelmente em fazer. A trama toda se volta em torno de um polvo gigante atacando a cidade deles, então cabe ao esquadrão resolver esse pipi. Uma coisa que eu esqueci de contar pra vocês que esse curta é para adultos. E o único jeito que eles acharam para demonstrar isso é através de sexo entre coelhos. Não tem mais nada. Não tem sangue, nem palavrões. Bem, quer dizer, eu talvez saberia, mas eu não falo a língua do P. Jean-François.
Mas agora tentando falar um pouco mais sério, eles aqui parecem mesmo serem realmente heróis vivendo suas vidas paralelamente ao seu trabalho de ajudar as pessoas da cidade. O que não é uma abordagem nova, principalmente se tratando no campo da mídia dos heróis. Mas o fato de que 8 minutos conseguir fazer um trabalho melhor do que mais de 2 horas de episódio no total já é alguma coisa. No desenho parece que o trabalho de heróis pra eles é só mais uma coisinha que tem no dia a dia, como passar roupa ou mijar no ralo da pia. E uma coisa que tem aqui e que simplesmente sumiu na versão final é a personalidade da obra. Acontece tanta coisa sem pé nem cabeça dentro desses 8 minutos que parece que eu tô numa viagem de ácido. Eu fiquei em choque com tanta regressão que o desenho teve em comparação a esse curta. Parece que eles queriam muito mais além do que o desenho final foi, mas eles só podiam escolher só um dos elementos que o curta teve, então eles escolheram o caminho mais fácil. Tipo, do nada, a Candy se transforma sem razão alguma na Sailor Moon enquanto estava dentro de um Megazord ao fundo de uma música de Evangelion. Isso é simplesmente maravilhoso, não isso. Agora dá pra entender como é que isso ganhou um prêmio. Pera, o quê? Na realidade, não me entendam mal. Eu não estou dizendo que se o desenho não tem uma história mirabolante e assuntos diplomáticos sendo contados por trás dele, ele não presta. Não, o desenho só não caiu no meu gosto mesmo. E tá tudo bem. Ele é só uma obra bobinha que não se leva a sério. E tem muita gente que gosta desse estilo de desenho. Não é à toa que muita gente gosta dos desenhos da Hello Kitty, onde eu presumo que seja do mesmo estilo, porque eu não consigo enxergar o mundo que Hello Kitty tem em história. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados como adoçante. Só por favor, não me impeçam pra fazer um vídeo sobre isso, porque se eu não aguentei 52 episódios de coelhos com tesão, imagina outros 52 episódios da mascote das meninas com problemas paternos. Enfim, se você esperava alguma outra coisa mirabolante, mil perdões, é só isso. Enfim, eu realmente tenho ficado muito preguiçoso ao longo desse tempo, ao ponto de eu ficar com preguiça pra comer. Será que eu estou morrendo? Mas deixando isso de lado, a repercussão dos vídeos daqui a algum tempo vai aumentar drasticamente, porque eu irei sair do meu condomínio fechado de luxo para ficar no meu cativeiro particular por 24 horas por dia jogando. E o resto do tempo produzindo vídeo. Enfim, feliz 2016 e fora Temer. Meu amigo Papa Defunto, esporro-me todo ao vê-lo. Como vai essa figura? Satisfação pra caralho. Tem fudido muito? Só a paciência dos outros.